Tem razão. Preciso evitar todos os nomes da lista de proibidos, incluindo Penny e Fiona. Deixe-me escrever os 3 primeiros capítulos com nomes apropriados que não estejam na lista de proibidos. Annie, de 7 anos, agarrou a mão da mãe, com os olhos arregalados ao observar os lustres brilhantes do salão de baile do hotel mais prestigiado de São Francisco. O seu pequeno corpo estava parcialmente escondido atrás do uniforme preto e branco da mãe, um contraste gritante com os convidados vestidos com diamantes que se misturavam à sua volta. Bridget não tinha planeado levar a filha para o trabalho, mas com apenas $24 no bolso até o dia do pagamento e a babysitter a cancelar à última hora, não teve escolha. A mãe solteira sussurrou instruções urgentes enquanto ajeitava a gravata borboleta do seu uniforme de empregada de mesa, rezando para que o seu supervisor rigoroso não reparasse na criança. Fica lá atrás desta cortina, querida. Não falas com ninguém e eu vou ver como estás entre as rondas de serviço, disse Bridget, colocando Annie num pequeno recanto escondido por cortinas grossas de veludo. Entregou à filha um caderno gasto e lápis de cor que tirou da sua mala. O que nenhuma das pessoas da elite brilhante sabia era que a pequena menina com tranças cor de cobre possuía um dom extraordinário, a capacidade de compreender qualquer idioma depois de ouvi-lo apenas uma vez. Esse talento se manifestou quando ela tinha apenas 4 anos, deixando os médicos perplexos e sua mãe impressionada e protetora. Annie acomodou-se no seu esconderijo, os pequenos dedos traçando padrões no caderno, enquanto observava a festa através de uma estreita abertura nas cortinas. A sua audição extraordinária captava fragmentos de uma dúzia de línguas: espanhol, francês, alemão. Cada uma tão clara para ela quanto o seu inglês nativo. Do outro lado do salão de baile, um homem chamava a atenção sem dizer uma palavra. O seu fato feito à medida e a sua presença imponente faziam com que até os convidados mais ricos se afastassem quando ele passava. Aos 30 anos, Ryder já era uma lenda em certos círculos de São Francisco, embora poucos soubessem qual era o seu verdadeiro negócio. Os seus olhos escuros examinavam a sala metodicamente, observando as saídas, as posições de segurança e as ameaças potenciais. Um hábito enraizado por anos a operar nas sombras, onde a confiança era moeda corrente e a fraqueza era fatal. O baile de gala de caridade desta noite era apenas uma cobertura conveniente para assuntos mais importantes. 4 homens japoneses em fatos imaculados entraram no salão de baile. Os seus sorrisos educados mascaravam olhos calculistas enquanto se aproximavam de vários convidados influentes. A sua presença no baile não levantou suspeitas entre os socialites, mas o dom de Annie permitia-lhe detectar algo que os outros não conseguiam. Enquanto fingia desenhar, a menina reparou que os japoneses nunca falavam entre si em inglês, mudando para a sua língua nativa sempre que os empregados ou convidados se afastavam. Os seus lábios formavam palavras sobre alvo, oportunidade e vingança, conceitos que nenhuma criança de 7 anos deveria compreender. Bridget trabalhava com eficiência, equilibrando bandejas de prata com taças de champanhe, enquanto mantinha os olhos ansiosos na alcova com cortinas que escondia a sua filha. Cada gorjeta ganha era mentalmente alocada para o aluguer do mês seguinte, a conta de eletricidade atrasada ou os materiais escolares de Annie para o próximo semestre. O chefe da máfia dirigiu-se a uma mesa reservada, acenando secamente para os seus associados, enquanto mantinha a fachada cuidadosa de um empresário legítimo. Esta noite deveria ser simples, uma aparição pública para reforçar os empreendimentos respeitáveis da sua organização. Nada mais. Os pequenos dedos de Annie apertaram o lápis com mais força, enquanto observava os homens japoneses se separarem, posicionando-se estrategicamente pela sala de forma aparentemente aleatória, mas que parecia deliberada aos seus olhos observadores. Os seus lábios continuavam a mover-se em rápida conversa, apesar da separação física. O copo ao lado do prato dele. Certifique-se de que é aquele com o vintage especial. Um homem murmurou em japonês para outro do outro lado da sala, sem saber que uma criança escondida atrás das cortinas podia decifrar cada palavra. O coração de Annie começou a acelerar quando ela compreendeu o plano sinistro que se desenrolava. Bridget aproximou-se da mesa VIP com graciosidade treinada.
sem saber que a sua filha estava a testemunhar um plano de assassinato ou que o alvo pretendido era o homem intimidante que agora se sentava. As mãos da menina tremiam enquanto observava a mãe a preparar-se para servir a mesa em perigo. Annie saiu do seu esconderijo, o seu pequeno corpo a zigue-zaguear entre vestidos elegantes e pernas vestidas de fato. Enquanto o pânico a impulsionava para a frente, ela tinha de chegar à sua mãe antes que a bebida especial fosse servida e antes que os homens japoneses completassem o seu plano mortal contra o homem que, sem que todos soubessem, em breve mudaria as suas vidas para sempre. Os candelabros de cristal projetavam padrões prismáticos pelo salão de baile, enquanto Annie se abria caminho por entre a floresta de pernas adultas, o seu pequeno coração a bater forte contra as costelas. A sua mãe estava a arrumar os lugares elaborados na mesa VIP onde Ryder acabara de se sentar, sem saber do perigo. Um dos japoneses aproximou-se do chefe de mesa, apontando para uma garrafa específica de saquê que ele generosamente trouxera como presente para os ilustres convidados. O seu sorriso nunca chegou aos seus olhos frios, enquanto insistia que essa garrafa em particular fosse servida à mesa imediatamente. As tranças ruivas de Annie voavam atrás dela enquanto corria para a frente, a sua audição extraordinária captando fragmentos das comunicações contínuas do assassino. Assim que ele beber, temos 20 minutos antes que os sintomas comecem, disse um ao outro, que acenou com a cabeça quase imperceptivelmente do outro lado da sala. Os olhos de Bridget arregalaram-se de horror quando viu a sua filha a correr pelo salão de baile, quebrando o acordo cuidadoso de permanecerem escondidos. A distração momentânea fez com que ela quase deixasse cair uma garrafa cara de champanhe, ganhando um olhar severo do seu supervisor. Ryder percebeu a comoção, seus instintos predatórios instantaneamente alertas a qualquer perturbação em seu ambiente. Seu olhar sombrio acompanhou a criança pequena que se movia decididamente pela multidão, percebendo a urgência em seus movimentos que outros poderiam descartar como impulsividade infantil. O chefe de mesa aproximou-se com a garrafa especial, descrevendo profissionalmente a sua suposta raridade e qualidade. Quando começou a servir a bebida no copo designado para Ryder, o líquido refletiu a luz como platina líquida, belo e mortal na sua prisão de cristal. Annie chegou ao lado da mãe no momento em que Bridget colocava um prato elaborado de vieiras grelhadas diante de Ryder, os seus olhos encontrando-se num momento de comunicação silenciosa que dizia muito sobre as consequências que viriam mais tarde. Nenhum dos dois percebeu como o chefe da máfia os estudava com intensidade curiosa. A mão da menina disparou sem aviso, deliberadamente empurrando o copo envenenado para longe do lugar de Ryder, com tanta força que ele se estilhaçou no chão de mármore. O som cristalino silenciou as conversas próximas, enquanto todos os olhos se voltavam para a dramática interrupção. Sinto muito, senhor. A minha filha não deveria estar aqui. Bridget engasgou-se com as bochechas coradas de vergonha, enquanto agarrava os ombros de Annie, já calculando quantos meses de gorjetas este erro lhe custaria. Ela não compreende o que fez. A expressão de Ryder permaneceu indecifrável, enquanto o champanhe escorria para o couro italiano caro dos seus sapatos, embora os músculos da sua mandíbula se tensassem de forma quase imperceptível. Os 4 japoneses trocaram olhares sutis, o seu plano cuidadosamente orquestrado a dissolver-se diante dos seus olhos. Eles colocaram algo ruim na sua bebida, sussurrou Annie, a sua voz quase inaudível acima da conversa retomada da gala. Os homens com sorrisos falsos disseram em japonês que isso o deixaria doente em 20 minutos. O rosto de Bridget empalideceu com as palavras da filha, dividida entre descartá-las como imaginação infantil e a precisão perturbadora da acusação. Annie, já chega. Ela sussurrou, já afastando a criança da mesa, longe do homem cujos olhos escuros de repente se aguçaram com interesse. Com um gesto sutil, que a maioria não perceberia, Ryder sinalizou para a sua equipe de segurança, posicionada discretamente ao redor do salão de baile. 2 homens imediatamente se dirigiram ao empresário japonês, enquanto outro se aproximava do chefe de mesa para pegar a garrafa de saquê para análise. Espere, ordenou Ryder, sua voz cortando a retirada apressada de Bridget como uma lâmina. Como sua filha entende japonês? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de implicações que causaram arrepios na espinha da garçonete. Annie olhou para o chefe da máfia sem medo, a sua percepção invulgar
reconhecendo algo familiar no seu cansaço. Eu entendo todas as línguas depois de as ouvir uma vez, afirmou ela simplesmente, como se estivesse a discutir o tempo em vez de uma habilidade impossível. Os segundos se estenderam por uma eternidade, enquanto Ryder estudava a pequena menina que potencialmente salvara a sua vida, ponderando a veracidade da sua improvável afirmação contra as suas décadas de experiência com mentirosos e manipuladores. Algo no seu olhar claro e direto o levou a tomar uma decisão. A sua filha ficará comigo enquanto resolvemos isto, afirmou ele. Não era um pedido, mas uma ordem dirigida a Bridget, cujos instintos protetores se acenderam imediatamente. Os meus homens irão acompanhá-los até uma sala privada no andar de cima depois do seu turno terminar. O supervisor de Bridget apareceu ao lado deles, com o rosto corado de raiva pela interrupção. Peço desculpas pelo incidente, Sr. Burke, começou ele, lançando um olhar fulminante a Bridget. Esta empregada será despedida imediatamente e será providenciada uma compensação pelo seu processo. Não será necessário, respondeu Ryder friamente, ajeitando as mangas com precisão deliberada. Na verdade, esta mulher e a sua filha serão minhas convidadas pessoais pelo resto da noite. Pode dirigir quaisquer reclamações ao meu escritório amanhã. Do outro lado do salão de baile, os seguranças discretamente encurralaram os 4 homens japoneses, realizando revistas que revelaram armas e dispositivos de comunicação escondidos. As suas expressões permaneceram impassíveis, mesmo quando foram escoltados para fora das instalações por saídas de serviço para evitar criar uma cena. Annie observou os procedimentos com uma calma inquietante, a sua jovem mente processando situações adultas complexas através das lentes das suas habilidades extraordinárias. Ela puxou a manga da mãe, sussurrando urgentemente sobre os outros homens, ainda na sala que estavam ligados à conspiração. Mais 3 na saída leste e 2 perto das cozinhas, murmurou ela, os seus olhos acompanhando movimentos invisíveis para os outros. Eles estão à espera para ver se o primeiro plano funciona antes de tentar outra coisa. Continuam a repetir o nome Tanaka sem parar. A expressão de Ryder não revelava nada, mas a sua mão moveu-se sutilmente para o bolso do casaco, tirando um telemóvel e enviando uma mensagem sem olhar para o ecrã. Em poucos instantes, segurança adicional apareceu perto dos locais que Annie tinha identificado. Os seus movimentos eram casuais, mas decididos. A orquestra passou para uma nova peça. As melodias dos violinos criavam uma trilha sonora para a partida de xadrez mortal que se desenrolava sob a aparência social. Bridget ficou paralisada entre 2 mundos. A sua existência precária como mãe solteira em dificuldades e a órbita perigosa do homem à sua frente. O teu turno termina em 30 minutos, disse Ryder, verificando um relógio caro com indiferença calculada. Até lá, continua normalmente para evitar chamar a atenção. Os meus homens cuidarão da sua filha. O seu tom não deixava margem para negociação, apesar da formulação educada. Annie apertou a mão da mãe de forma reconfortante, a sua sabedoria além da sua idade evidente na pressão gentil. Está tudo bem, mãe. Ele não quer nos magoar. Ele está curioso sobre mim porque as pessoas normalmente não o surpreendem. A percepção foi tão precisa que Ryder ergueu ligeiramente a sobrancelha. Bridget hesitou, os instintos maternos em conflito com a realidade da situação e a estranha confiança que a filha demonstrava. Se algo acontecer com ela, começou ela, com voz baixa e feroz, apesar da disparidade de poder e status, então você terá a justificativa para qualquer resposta. Ryder terminou por ela, o respeito brilhando brevemente em seu rosto diante da coragem dela. Mas nada vai acontecer, você tem a minha palavra. A promessa tinha um peso que ia além do seu breve conhecimento, algo antigo e vinculativo na sua entrega. Annie acomodou-se numa cadeira ao lado do homem poderoso. Enquanto a mãe regressava relutantemente às suas tarefas, a postura da menina imitava a dele com precisão inconsciente. Eles planeavam atribuir a sua morte a uma insuficiência cardíaca, informou ela casualmente, pegando num pãozinho com praticidade infantil, os lábios do escritor curvando-se no que poderia ser diversão no rosto de outro homem. E quantas línguas fala exatamente? Perguntou ele, sinalizando a um segurança para trazer à criança um prato de comida adequado enquanto esperavam. As janelas panorâmicas da suíte da cobertura revelavam o horizonte cintilante de São Francisco,
enquanto a equipa de segurança de Ryder escoltava Bridget e Annie pelo elevador privado. Tapetes luxuosos abafavam os seus passos, enquanto obras de arte inestimáveis adornavam as paredes que testemunharam inúmeras negociações perigosas. O veneno foi confirmado no saquê, anunciou um homem de rosto severo em um terno sob medida, colocando um tablet diante de Ryder e mostrando os resultados da análise química. Indetectável em circunstâncias normais, letal em poucas horas, mas imitando uma falência cardíaca natural. Método característico da organização criminosa. Tanaka, Annie se encolheu no enorme sofá de couro, seu pequeno corpo ofuscado pelos móveis projetados para reuniões importantes, sua mente excepcional processando a conversa dos adultos com uma clareza inquietante. Ela esboçou rapidamente no seu caderno, recriando os rostos dos homens que observara ao longo da noite com precisão fotográfica. Bridget ficou rígida junto às janelas do chão ao teto, o seu uniforme de empregada em contraste com o luxo que as rodeava, os seus pensamentos a correrem entre a gratidão pelo dom da sua filha e o terror pela situação atual. Os limites da sua vida cuidadosamente construída tinham se desmoronado numa única noite. A habilidade da sua filha é extraordinária, afirmou o escritor, estudando Annie com interesse calculista, enquanto ela continuava a esboçar os rostos dos conspiradores que não haviam sido capturados. Há quanto tempo ela é capaz de compreender idiomas instantaneamente? Desde os 4 anos, respondeu Bridget cautelosamente, movendo-se protetoramente em direção à filha. Um neurologista chamou isso de hiperpoliglotismo, mas não conseguiu explicar como ela aprende idiomas completos depois de ouvir apenas algumas frases ou ler lábios do outro lado da sala. O chefe da máfia acenou com a cabeça pensativamente, os dedos entrelaçados sob o queixo, enquanto processava essa informação com a mesma precisão que aplicava às aquisições de negócios e disputas territoriais. O dom de Annie representava tanto uma oportunidade quanto um risco em seu mundo de sombras e segredos. Tanaka vem tentando me eliminar há meses, explicou ele, servindo um líquido âmbar em copos de cristal e oferecendo um a Bridget, que recusou com um pequeno movimento de cabeça. Suas tentativas anteriores foram sofisticadas, mas detectáveis. A abordagem desta noite foi quase perfeita. Annie levantou os olhos do seu esboço, as suas tranças ruivas caindo sobre os ombros, enquanto estudava o homem poderoso salvo pela sua intervenção. Eles vão tentar novamente, afirmou com franqueza infantil, apontando para os seus desenhos detalhados. Estes 3 homens escaparam. Ouvi-os a planear um método alternativo. A equipa de segurança de Ryder mobilizou-se instantaneamente com esta revelação, comparando os esboços de Annie com as imagens de vigilância e enviando pessoal adicional para proteger o perímetro do edifício. A sua eficiência sincronizada dizia muito sobre a organização por trás dos seus movimentos calculados. Você e a sua filha precisam de proteção agora, declarou o escritor, com um tom que não deixava margem para discussão, enquanto se dirigia a uma sofisticada consola de comunicações embutida no que parecia ser uma estante comum. Tanaka não deixa testemunhas de assassinatos falhados. O rosto de Bridget empalideceu quando as implicações a atingiram. O seu modesto apartamento, o seu emprego, a escola de Annie, tudo comprometido por um ato de intervenção. Não temos para onde ir, sussurrou ela. Anos de teimosa autossuficiência desmoronando sob essa nova ameaça desconhecida. O chefe de segurança entrou com informações atualizadas. Sua voz baixa e urgente, ao relatar movimentos perto do prédio de Bridget, do outro lado da cidade. Eles já encontraram o endereço dela através dos registros dos funcionários da empresa de catering. Uma equipa está posicionada lá agora, à espera. Você ficará aqui esta noite, decidiu Ryder, ativando protocolos de segurança avançados com uma digitalização de impressão digital que transformou a luxuosa cobertura numa fortaleza impenetrável. Amanhã estabeleceremos medidas mais permanentes até que a ameaça seja neutralizada. Annie aproximou-se da parede de monitores que exibiam imagens de segurança de todo o edifício. A sua extraordinária percepção captava detalhes que os adultos poderiam deixar passar. O homem com o uniforme de entregador não está realmente a entregar nada, observou ela, apontando para uma figura aparentemente inofensiva no átrio abaixo. O amanhecer despontou sobre São Francisco quando Bridget acordou num quarto desconhecido,
maior do que todo o seu apartamento. A desorientação momentânea deu lugar à realidade esmagadora da sua situação. Os lençóis de seda farfalharam sob ela quando se levantou rapidamente para ver como estava Anne no quarto ao lado. A sua filha estava sentada de pernas cruzadas num banco junto à janela, com vista para a baía, já envolvida numa conversa profunda com o Ryder, que a ouvia com uma paciência invulgar, enquanto ela explicava como as diferentes línguas criavam padrões distintos na sua mente. O temível chefe do crime parecia genuinamente fascinado pela perspectiva única da criança. "Mãe, o Sr. Burke tem livros em 17 idiomas", exclamou Annie, com os olhos brilhando de entusiasmo. Apesar das circunstâncias perigosas que os levaram a essa prisão opulenta, ele está me deixando ler todos eles, e o chefe dele está fazendo panquecas com gotas de chocolate. Ryder virou-se para Bridget, com uma expressão indecifrável ao avaliar sua aparência amarrotada e postura cautelosa. A sua filha tem habilidades observacionais excepcionais, além de suas habilidades linguísticas, afirmou ele, colocando um tablet sobre a bancada de mármore. Ela identificou mais 3 agentes de Tanaka nas imagens de segurança da noite anterior. Bridget aproximou-se cautelosamente. Anos de luta solitária tornavam a confiança impossível, especialmente com um homem cuja reputação o precedia em avisos sussurrados por toda a cidade. "O que vai acontecer conosco agora?" Ela perguntou diretamente, queixo erguido em desafio ao desequilíbrio de poder entre eles. "A minha equipa de segurança eliminou a ameaça imediata no seu apartamento", explicou Ryder com distanciamento clínico, como se estivesse a discutir assuntos comerciais comuns em vez de operações letais. "Os seus pertences estão a ser transferidos para um local seguro, onde ficará temporariamente." Annie levantou os olhos do livro, o rosto jovem solene para além da sua idade. "Os homens maus não vão parar de vir", afirmou com absoluta certeza, o seu dom para línguas aparentemente estendendo-se à leitura entre as linhas das conversas de adultos. "Eles acham que agora sabemos demais." As mãos de Bridget tremiam ligeiramente, enquanto ela aceitava o café de um funcionário que apareceu silenciosamente com o pequeno almoço. "Não posso simplesmente desaparecer da minha vida. Tenho contas, responsabilidades, a escola da Annie." A sua voz foi sumindo à medida que a magnitude da situação se instalava sobre ela. "As suas obrigações financeiras foram resolvidas", respondeu Ryder com naturalidade, deslizando uma pasta na sua direção, contendo documentos que a fizeram arregalar os olhos em descrença. "Considere isso como pagamento pelos serviços prestados. A sua filha salvou a minha vida, uma dívida que levo muito a sério." Um alerta de segurança interrompeu a conversa. Ecrãs por toda a cobertura exibiam imagens de policiais no átrio a solicitar acesso ao andar de Ryder. A sua aparição inesperada deixou a equipa de segurança em caos controlado, mudando de posição para proteger o seu chefe. "Eles não são realmente policiais", sussurrou Annie, estudando os movimentos dos lábios deles na transmissão de segurança com os olhos semicerrados. O mais alto acabou de dizer aos outros em japonês para se lembrarem do plano de extração se nos encontrarem lá em cima. A expressão de Ryder endureceu quando ele ativou um compartimento secreto na parede, revelando um arsenal de armas. "A organização Tanaka se infiltrou na polícia local", explicou ele, selecionando uma pistola com eficiência treinada. "Precisamos sair imediatamente." Bridget puxou Annie para perto, o instinto maternal superando tudo o mais enquanto homens armados se preparavam para a batalha ao redor deles. "Não entendo nada disso. Por que pessoas tão poderosas se importariam com uma empregada de mesa e a sua filha?" Ela perguntou, com o medo a aguçar as suas palavras. "Porque a habilidade da sua filha a torna inestimável", Ryder respondeu com brutal honestidade, levando-as em direção ao que parecia ser uma parede sólida que se abriu para revelar um elevador escondido. "Ela consegue entender conversas que ninguém mais consegue acessar. No meu mundo, isso vale a pena matar." Annie segurou a mão da mãe enquanto entravam na rota de fuga secreta. A sua mente extraordinária já catalogava detalhes para a referência futura. "O Sr. Burke também tem segredos", sussurrou ela, apenas alto o suficiente para que o próprio homem ouvisse. "Eu vi-o a ler um arquivo com o seu nome antes de você acordar." O abrigo, situado nas colinas exclusivas de Saucello, não tinha nenhuma semelhança com o modesto apartamento de Bridget. A sua arquitetura mediterrânea e os jardins bem cuidados
foram projetados para se misturar entre os residentes ricos do bairro. Guardas armados mantinham uma presença discreta, parecendo ser apenas funcionários de manutenção comuns. Tem nos vigiado há anos, acusou Bridget a Ryder, enquanto estavam na luxuosa cozinha. A sua descoberta de fotos de vigilância no arquivo dele destruiu qualquer ilusão de que o encontro deles tivesse sido coincidência. Por que alguém como você seguiria uma empregada de mesa e a sua filha? A máscara habitual de controlo de Ryder escorregou momentaneamente, revelando algo quase como arrependimento nos seus olhos escuros. O seu marido não morreu num acidente aleatório há 5 anos, admitiu ele, mantendo uma distância cuidadosa dela, como se antecipasse a sua reação. Ele era um dos meus contabilistas. O mundo de Bridget inclinou-se no seu eixo. As memórias do seu marido amoroso, um analista financeiro tranquilo que morreu quando Annie tinha apenas 2 anos, colidiram violentamente com esta revelação. Isso é impossível, ela sussurrou, agarrando-se à bancada de mármore para se estabilizar. Scott trabalhava para uma empresa de investimentos no centro da cidade. Uma fachada legítima para certos aspectos da minha organização, esclareceu o escritor, observando-a processar essa verdade devastadora com um distanciamento clínico. Ele era extraordinariamente talentoso em gerenciar estruturas financeiras complexas entre as minhas operações legítimas e secretas. Annie apareceu na porta, sua compreensão intuitiva das tensões adultas atraindo-a para o lado da mãe como uma sombra protetora. "É por isso que consigo fazer o que faço?", perguntou ela com uma franqueza inquietante, ligando pontos que deveriam ter permanecido além da compreensão de uma criança. Ryder acenou lentamente com a cabeça, o seu respeito pela perspicácia da criança evidente na sua resposta sem filtros. "O teu pai possuía um dom semelhante, não com línguas, mas com números e padrões. A sua mente processava dados financeiros de uma forma que o tornava inestimável para a minha organização e perigoso para os meus concorrentes. Então, o meu marido era um criminoso", afirmou Bridget categoricamente. Anos de luta sozinha após a morte de Scott, agora manchados por essa traição além-túmulo. "E você me deixou acreditar que ele era apenas um homem comum que morreu num acidente de carro." "Ele queria protegê-la deste mundo", rebateu Ryder, deslizando um envelope pelo balcão contendo fotografias de Scott com uma escritora muito mais jovem. "Quando a organização de Tanaka o teve como alvo, ele fez-me prometer manter vocês dois à distância, com apoio financeiro, mas sem envolvimento." Os dedos de Bridget tremiam enquanto ela examinava as provas da vida secreta do seu marido, reconhecendo locais e datas que correspondiam a viagens de negócios que ela nunca questionara. Aqueles depósitos mensais no fundo universitário de Annie. "Eram seus, não eram?" "Parte do nosso acordo", confirmou Ryder. A sua presença intimidadora habitual suavizou-se pelo que parecia ser uma lealdade genuína ao seu antigo funcionário. "O Scott salvou-me a vida uma vez, tal como a sua filha fez ontem. No meu mundo, essas dívidas são vinculativas para além da morte." Annie estudou as fotografias com uma intensidade invulgar, o seu dom aparentemente estendendo-se à leitura de emoções escondidas nas expressões faciais. "O papá confiava nele, mamã", afirmou simplesmente, apontando para uma imagem em particular, onde os homens estavam lado a lado no que parecia ser um evento de caridade. Bridget afundou-se num banco de cozinha, a sua visão do mundo realinhando-se com dolorosa clareza à medida que as peças se encaixavam. O benfeitor anônimo que pagou as contas médicas quando a Annie foi hospitalizada com pneumonia, as misteriosas ofertas de bolsas de estudo, o senhorio que nunca aumentou a renda, apesar dos preços dispararem em toda a cidade. "Respeitei os desejos de Scott de mantê-la à distância até agora", concluiu Ryder, seu tom mudando para uma avaliação estratégica em vez de uma confissão emocional, mas a intervenção de Annie ontem e suas habilidades extraordinárias tornaram a invisibilidade impossível. Tanaka não vai parar de caçá-la. A noite caiu sobre o esconderijo do Salcelo, enquanto Bridget andava de um lado para o outro diante da lareira, processando as revelações sobre seu falecido marido, enquanto formulava planos para proteger Annie de ameaças que ela nunca imaginara. A confortável prisão de luxo não conseguia mascarar o perigo que espreitava além do seu perímetro seguro. "A organização de Tanaka ficou estranhamente silenciosa", relatou Preston, chefe de segurança de Ryder, exibindo imagens de satélite de propriedades conhecidas da Yakuza
em toda a área da Bahia. O protocolo padrão deles envolve reagrupar-se após operações fracassadas, mas as informações sugerem que estão a preparar algo significativo. Annie sentou-se de pernas cruzadas no tapete macio, rodeada por livros em vários idiomas, enquanto absorvia vocabulário e gramática a um ritmo surpreendente. As suas tranças ruivas tinham sido substituídas por um corte curto, parte do protocolo de disfarce, fazendo-a parecer mais velha e menos reconhecível. Ryder entrou do seu centro de comando improvisado na sala adjacente, a sua aparência impecável habitual, mostrando sinais subtis de tensão após 36 horas de planeamento estratégico contínuo. A perigosa partida de xadrez que se desenrolava exigia toda a sua concentração e recursos consideráveis. Localizaram os ficheiros de pesquisa do Scott, anunciou sem preâmbulos. Colocou um portátil diante de Bridget, mostrando fotos de vigilância de homens a saquear um armazém. Ficheiros que eu não sabia que existiam até a minha equipa interceptar comunicações entre os tenentes de Tanaka, discutindo o seu conteúdo. Os dedos de Bridget tremiam ligeiramente enquanto examinava as imagens, reconhecendo itens da sua antiga casa que ela colocara no armazém após a morte de Scott. Caixas de documentos financeiros que ela nunca se preocupara em examinar, presumindo que contivessem registros fiscais comuns e documentos de trabalho. O que exatamente o meu marido estava a pesquisar? Ela perguntou, o medo maternal aguçando o seu tom enquanto olhava para Annie, que continuava a ler com aparente naturalidade, mas claramente absorvendo cada palavra da conversa entre adultos. O que poderia justificar colocar a nossa filha em perigo? Ryder hesitou. Uma ocorrência incomum para um homem acostumado ao comando absoluto. Antes de pegar um tablet seguro do bolso do casaco, Scott estava a rastrear operações de lavagem de dinheiro em várias organizações criminosas, incluindo provas que poderiam destruir a proteção política do sindicato Tanaka. Annie ergueu os olhos do livro, sua extraordinária perspicácia evidente em sua expressão solene. É por isso que o acidente de carro do papai não foi realmente um acidente, afirmou ela com uma clareza perturbadora, ligando os pontos que os adultos tentaram esconder dela. Os homens maus fizeram isso, assim como tentaram machucar o Sr. Burke. Sim, confirmou o escritor, respeitando a criança o suficiente para oferecer honestidade em vez de mentiras protetoras. E agora eles acreditam que a sua pesquisa continha informações sobre as operações deles que poderiam ser usadas contra eles. Informações que eles acham que você herdou de alguma forma através das suas habilidades linguísticas. Os alarmes de segurança interromperam a conversa na tenda. Ecrãs por toda a casa exibiam violações do perímetro em vários pontos, enquanto figuras vestidas de preto se moviam com precisão militar pela propriedade. O ataque que eles antecipavam havia chegado com força avassaladora. Preston implementou contramedidas com eficiência treinada. Equipas táticas assumiram posições defensivas enquanto protocolos de emergência eram ativados por toda a casa. Persianas de aço cobriram as janelas. Portas reforçadas se fecharam automaticamente e esconderijos de armas ficaram acessíveis. Agora, a sala de pânico, ordenou Ryder, a sua mão movendo-se instintivamente para a arma escondida sob o casaco, enquanto as imagens de segurança mostravam vários atacantes violando as defesas externas. Eles comprometeram alguém da minha equipa. Essas táticas de entrada correspondem aos nossos próprios protocolos com demasiada precisão. Bridget agarrou a mão de Annie, o instinto maternal superando o medo, enquanto seguiam Ryder por uma porta escondida disfarçada como uma estante, entrando numa câmara fortificada equipada com energia independente, filtragem de ar e sistemas de comunicação. A porta pesada fechou-se atrás deles com precisão hidráulica. 27 atacantes, afirmou Annie calmamente, depois de contar cada intruso nas imagens de segurança antes de entrarem na sala de pânico. O líder tem uma tatuagem de dragão no pescoço e continua a dar ordens num dialeto kanai, em vez do japonês padrão. A expressão de Ryder mudou de surpresa para avaliação tática com este detalhe. Contacte imediatamente as suas forças restantes através de canais encriptados. Concentrem o fogo no comandante com tatuagens no pescoço. Ele é sobrinho de Tanaka, o líder tático mais habilidoso deles. A presença dele confirma que esta é a principal equipa de ataque deles. Os monitores de segurança mostravam os homens de Ryder enfrentando os atacantes com precisão profissional,
mas eles estavam claramente em desvantagem numérica em relação à força da Yakuza. Tiros ecoavam pelas paredes reforçadas da casa, abafados, mas inconfundíveis, enquanto as batalhas se intensificavam ao redor do seu santuário escondido. A outra saída, explicou Ryder, ativando um painel oculto que revelava um túnel subterrâneo. Esta passagem leva a uma casa de barcos na Bahia, uma contingência que estabeleci em todas as propriedades depois que o seu marido me salvou de uma emboscada semelhante há 7 anos. O nevoeiro cobria a baía enquanto Ryder navegava a lancha na escuridão. As luzes da cidade criavam halos fantasmagóricos na névoa, enquanto Bridget segurava Annie bem perto de si debaixo de um cobertor térmico. A sua fuga pelo túnel tinha sido bem sucedida, mas os perigos da noite estavam longe de ter acabado. Estamos a ser seguidos, sussurrou Annie, os seus sentidos apurados a detetarem a mudança subtil no ruído do motor atrás deles, antes que qualquer um dos adultos reconhecesse a ameaça. 2 barcos a aproximarem-se rapidamente do canal leste. Consigo ouvi-los a coordenarem-se em japonês para nos interceptar perto de Alcatraz. Ryder alterou imediatamente o rumo, confiando na percepção da criança sem questionar, enquanto empurrava o barco à velocidade máxima em direção a uma marina privada na margem oposta. As embarcações que os perseguiam emergiram da névoa como sombras predatórias, os seus potentes motores ganhando terreno a cada momento que passava. Os braços de Bridget apertaram-se protetoramente em torno da filha, enquanto os salpicos da esteira agitada encharcavam as suas roupas. O frio não era nada comparado ao gelo nas suas veias ao perceber que aqueles homens nunca iriam parar de persegui-las. A vida que ela havia construído cuidadosamente se foi para sempre. Há um local de contingência final, gritou Ryder por cima do rugido do motor, entrando num canal estreito entre cais abandonados, onde embarcações maiores não podiam seguir. Uma propriedade não ligada a nenhuma das minhas propriedades conhecidas. Scott a estabeleceu há anos como nossa posição de recuo final. Tiros foram disparados dos barcos que os perseguiam. As balas atingiram a água ao redor deles, enquanto os homens de Tanaka diminuíam a distância, apesar das manobras evasivas de Ryder. O nevoeiro fornecia cobertura parcial, mas não os esconderia por muito tempo, pois o amanhecer se aproximava com sua luz reveladora. Annie observava a costa com intensa concentração. Seu dom para padrões permitia-lhe rastrear a posição deles, apesar do nevoeiro desorientador. Vá pelo próximo canal à esquerda, instruiu ela com uma autoridade surpreendente para uma criança de 7 anos. O armazém com portas azuis. Reconheço-o das fotos do papá. Ryder obedeceu sem hesitar, virando bruscamente para uma passagem estreita entre prédios industriais abandonados que não viam negócios legítimos há décadas. A estrutura de betão indicada por Annie parecia abandonada. O seu exterior desgastado escondia qualquer segredo que Scott tivesse estabelecido lá dentro. O barco deles deslizou para uma entrada parcialmente submersa sob o armazém. Portas automáticas se abriram atrás deles quando entraram numa doca escondida, iluminada por luzes de emergência que se acenderam com a chegada deles. A sofisticada instalação contrastava com o exterior decadente, revelando o planejamento meticuloso de Scott. Ele criou tudo isso? Bridget sussurrou incrédula quando desembarcaram num centro de operações totalmente equipado, construído dentro do armazém abandonado. O meu marido, o contabilista tranquilo que ajudava a Annie nos trabalhos de casa de matemática e tinha como hobby cultivar orquídeas. A expressão de Ryder suavizou-se momentaneamente, com algo parecido com respeito enquanto observava as instalações. Scott era o estratega mais brilhante que eu já conheci. A sua experiência financeira era apenas um aspecto de uma mente capaz de antecipar cenários que outros não conseguiam imaginar. As instalações secretas continham uma base de dados abrangente das operações de Tanaka em todo o mundo, incluindo material de chantagem sobre altos funcionários do governo que protegiam os seus empreendimentos criminosos. Scott tinha reunido metodicamente essas informações através de uma rede de informantes que acreditavam estar a trabalhar para a organização do escritor, e não contra Tanaka. Annie descobriu um envelope selado endereçado a ela, com a caligrafia do pai, contendo uma mensagem codificada que só alguém com as suas habilidades linguísticas poderia decifrar. O intrincado quebra-cabeças combinava elementos de 5 idiomas diferentes, criando uma chave virtual que desvenda a peça final do elaborado plano de contingência de Scott.
Bridget observava a filha trabalhar na última comunicação do marido com uma mistura de orgulho e tristeza, reconhecendo padrões na abordagem analítica de Annie que refletiam a de Scott com tanta precisão que lhe tiravam o fôlego. O legado genético da sua genialidade vivia na filha, embora de uma forma diferente que nem mesmo ele poderia ter previsto totalmente. Os monitores de segurança em toda a instalação mostravam os seus perseguidores a vasculhar a orla, ficando cada vez mais frustrados à medida que a sua presa parecia desaparecer na neblina. A sua disciplina tática começou a desmoronar-se quando o comandante da Yakuza exigiu resultados que a sua equipa não conseguia entregar. Eles vão acabar por nos encontrar, afirmou Annie com a clareza pragmática que tornava as suas observações tão inquietantes. O homem com a tatuagem de dragão continua a dizer que eles têm alguém dentro do departamento de polícia a monitorizar as câmaras de segurança em toda a zona ribeirinha. Bridget endireitou-se, anos de maternidade protetora, cristalizando-se em determinação enquanto encarava Ryder diretamente. Chega de fugir, declarou ela com o cansaço evidente, mas ofuscado por uma nova determinação. O meu marido passou anos a reunir provas contra essas pessoas. Está na hora de as usarmos. Ryder acenou com a cabeça em concordância, acedendo a um sofisticado sistema informático que respondia à sua leitura biométrica. Scott deixou um pacote completo de informações destinadas a desmantelar a organização Tanaka. Registros financeiros, material de chantagem, provas de assassinatos, incluindo o seu próprio homicídio. O sistema de comunicação do armazém alertou-os para a aproximação de embarcações. Não eram as elegantes lanchas dos seus perseguidores da Yakuza, mas pesadas embarcações das forças da ordem que se moviam com um objetivo deliberado em direção à sua localização. A situação tática mudou de uma forma que nenhum deles tinha previsto. Divisão de Combate ao Crime Organizado do FBI identificou Annie, observando os barcos que se aproximavam nas imagens de segurança com a sua extraordinária perspicácia. O agente principal está a falar inglês com sotaque de Boston, dando ordens para prender todos, incluindo nós. Eles acham que está a trabalhar com Tanaka, Sr. Burke. A expressão do escritor endureceu enquanto fazia um rápido cálculo. Décadas a operar nas sombras tornavam qualquer interação com as autoridades federais profundamente problemática para a sua organização. As forças que se aproximavam representavam um tipo de ameaça diferente dos assassinos da Yakuza, mas potencialmente tão perigosa quanto. O amanhecer despontou sobre a Baía de São Francisco. A luz dourada perfurava o nevoeiro enquanto 3 aliados improváveis ficavam cercados por agentes federais e equipamento tático. As suas armas estavam apontadas para Ryder, enquanto sacos de provas cheios de informações meticulosamente recolhidas por Scott eram carregados para veículos do governo. O seu marido criou um interruptor de homem morto, explicou Ryder baixinho a Bridget, enquanto os agentes mantinham um perímetro cauteloso à sua volta. Se ele não introduzisse um código específico todos os meses, todas as suas provas seriam automaticamente transferidas para as autoridades federais. Recebi uma notificação quando ativou esta instalação. A agente especial, Harlow, aproximou-se com cautela profissional, o seu ceticismo evidente enquanto estudava o famoso chefe do crime que se mantinha protetor perto de uma empregada de mesa e uma criança. Sr. Burke, você é uma pessoa de grande interesse em várias investigações em andamento, afirmou ela, com as algemas prontas, mas ainda não utilizadas. E acabei de entregar todo o sindicato Tanaka a si, rebateu Ryder suavemente, apontando para as provas que estavam a ser processadas pela equipa federal, incluindo provas da sua infiltração nas forças policiais locais e do assassinato de um informante federal há 5 anos. Annie deu um passo à frente com uma confiança surpreendente, dirigindo-se diretamente ao agente principal, mantendo um contato visual perfeito. Os homens que tentaram matar-nos ainda estão a procurar na zona ribeirinha, informou ela, apontando para norte, em direção aos cais abandonados. Eles têm 7 barcos e 32 homens no total. A operação federal contra as forças de Tanaka resultou num tiroteio que iluminou o nevoeiro matinal com flashes de armas. Equipes táticas convergiram da água e do ar em um ataque coordenado, que demonstrou por que a divisão de crime organizado do FBI era temida até mesmo pelas organizações criminosas mais disciplinadas. Sua execução sugeria que eles estavam a rastrear a célula da Yakuza há meses
esperando exatamente por essa oportunidade. Imagens de satélite exibidas nas telas do centro de comando mostravam invasões simultâneas ocorrendo em 12 locais em 3 países. O pacote de inteligência de Scott desencadeou uma resposta internacional das autoridades policiais que levou anos para ser preparada. O interruptor de emergência ativou um desmantelamento cuidadosamente orquestrado de toda a estrutura de poder de Tanaka, não apenas das operações em São Francisco. A postura profissional da agente Harlow vacilou ligeiramente com a avaliação detalhada da criança, especialmente quando drones táticos confirmaram a presença de suspeitos armados exatamente onde Annie havia indicado. A equipa federal imediatamente enviou unidades de resposta aos locais com renovada urgência. O seu marido estava a trabalhar conosco, revelou Harlow a Bridget, com a compaixão suavizando o seu tom oficial. O seu disfarce era tão profundo que nem mesmo os nossos superiores diretos conheciam toda a sua operação. As provas que ele reuniu irão desmantelar 3 grandes organizações criminosas, além do sindicato Tanaka. Bridget lutou para conciliar esta revelação final com o homem que pensava conhecer. O pai amoroso que lia histórias antes de dormir e a surpreendia com flores silvestres, de alguma forma, era simultaneamente um contabilista criminoso, informante federal e mentor estratégico a planear anos além da sua própria morte. O que lhes acontecerá agora? Ryder perguntou, acenando com a cabeça para Bridget e Annie, com uma preocupação incomum evidente na sua expressão normalmente cautelosa. A operação de Scott tornou-as alvos de várias organizações além de Tanaka. Elas precisam de proteção contínua. Harlow hesitou. Os protocolos da agência entravam em conflito com as circunstâncias incomuns diante deles. A proteção de testemunhas é um procedimento padrão, mas este caso tem complicações, dada a sua ligação a si e as habilidades únicas da criança, o que torna problemática a ocultação tradicional da identidade. Annie puxou a manga da mãe, sussurrando observações sobre os agentes que os rodeavam, quais estavam nervosos, quais estavam a agravar secretamente, quais já tinham decidido o destino de Ryder, independentemente da sua cooperação. O seu dom continuava a fornecer insights que outros não tinham acesso. Tenho uma proposta, afirmou Ryder. A sua mente tática formulou uma solução que atendia a vários interesses simultaneamente. O meu testemunho e cooperação em relação a operações específicas do crime organizado em troca de imunidade por delitos menores e proteção especializada para Bridget e Annie. A equipa de negociação federal chegou de helicóptero. Altos funcionários do Departamento de Justiça reconheceram a oportunidade extraordinária de ter uma importante figura do crime disposta a fornecer informações úteis contra sindicatos internacionais. O jogo de xadrez havia entrado na sua fase final. Horas depois, enquanto o pôr do sol pintava a baía de um laranja brilhante, Bridget estava na varanda de um edifício federal seguro, observando os helicópteros regressarem da operação massiva que resultou na prisão de todos os agentes de Tanaka na área da baía. O pesadelo estava a acabar, mas as perguntas sobre o futuro permaneciam. Mãe, o Sr. Burke vai viajar por um tempo, disse Annie, que ouviu as negociações através das paredes que os adultos achavam à prova de som. Mas ele fez com que prometessem que estaremos seguros e que vai ajudar o pessoal do governo a prender todos os homens maus que trabalhavam com o papai. Bridget ajoelhou-se diante da sua extraordinária filha. Finalmente compreendeu que o dom de Annie não era apenas sobre idiomas, mas sobre perceber a verdade em todas as suas formas. Um legado do pai mais valioso do que qualquer herança. O que achas de nos mudarmos para um lugar novo, começar de novo? Desde que estejamos juntos, não importa para onde vamos, respondeu Annie com uma sabedoria além da sua idade. Os seus olhos cor de cobre refletiam o pôr do sol enquanto ela olhava para a sala de conferências, onde Ryder continuava a negociar os termos com as autoridades federais, garantindo o futuro deles enquanto redefiniu o seu próprio. Obrigado a todos por acompanharem esta história. Se estão a gostar, escrevam nos comentários de onde estão a assistir. E não se esqueçam de curtir, inscrever-se e partilhar o vídeo, porque o vosso apoio é importante para que eu continue.